e vão ter o privilégio de administrar essa próspera cidade da nossa região, uma das cidades mais bonitas da nossa região, que é a cidade de Agudos. O Jaime é pastor protestante e pessoa muito querida em Agudos, e fizeram uma dupla ali de evangélicos e que realmente a cidade acatou e fez o jogo, então aí. Como é que é, Jaime? Tá? Embora você é vice, daqui a pouquinho chega o prefeito aí, o poder do lápis é do prefeito, né? Claro. Embora eu sei do relacionamento de vocês, são duas pessoas extremamente amigas e bate-bola tanto tempo em política e etc. Mas, como é que foi? Vencer um grupo que estava há 4 mandatos, ou seja, quase 20 anos na prefeitura de Agudos. Como é que você viu, como é que você se sentiu, o que você achou disso? Foi uma vitória bastante bonita, expressiva, né? E surpreendeu até nós mesmos com o resultado desta eleição, visto que nós estávamos também disputando contra um grupo político muito forte, há 16 anos no mandato, e a gente fazendo uma campanha humilde, simples, sem dinheiro, mas a política do pé no chão, né? A gente ir de casa em casa, olhando nos olhos da população, passando para o povo realmente as nossas intenções, porque estive 8 anos como vice-prefeito, de 2001 a 2008, estive 8 anos fora da prefeitura, e com a experiência política, quando a gente está fora, a gente começa a observar, né, aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando certo, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa melhorar. Então a gente vem assim, com uma expectativa muito boa, Duda, porque a gente vê aonde a gente pode melhorar as coisas, né, aquilo que precisa ser consertado. Então, é uma expectativa muito boa. Mas vocês já assumem, já estão enfrentando uma grevinha de coletores de lixo lá. Como é que você vê isso, Jair? Realmente tem muitas coisas que vão precisar ser colocadas no lugar, vai ter que ser arrumado. E o descontentamento por parte de funcionários públicos por causa das condições de trabalho, né? Infelizmente, estamos enfrentando um problema sério lá com a frota da prefeitura. E então os caminhões... Está muito ruim a frota, Jair? Tá, infelizmente está. Inclusive, há poucos dias um caminhão de lixo acabou fundindo um motor, pelo que chegou até nós. A gente precisa averiguar, lógico, mas chegou até nós por falta de óleo. E então são erros assim que numa administração não pode acontecer, né? É o dinheiro público que está em jogo. Então, infelizmente, os trabalhadores ali, no caso dos catadores de lixo, estão trabalhando de uma forma sem condições, né? Tendo que colocar lixo no caminhão basculante. Então, nós vamos ter que colocar as coisas em ordem. Bom, eu vou fazer depois a pergunta que o Altair chegar sem ouvir a tua resposta. Como é que você está vendo o que vocês estão recebendo nas mãos nessa transição, Jaime? Olha, é esperado que exista erros e acertos, né? Então, a gente está, através do governo de transição, nós estamos tá chegando para a gente agora a situação de vários setores da prefeitura. E aquilo que estava dando certo, logicamente, nós vamos dar continuidade, procurar até mesmo melhorar aquilo que a gente puder. E aquilo que não estava dando certo, nós vamos mudar, né, as coisas. Nós vamos colocar as coisas para funcionar da maneira que devem funcionar. Mas, infelizmente, não está muito boa a situação da Prefeitura de Agudos, né? Mas, economicamente, que você fala? Isso, a parte financeira, a parte da estrutura, né? Veículos, enfim, muita coisa vai precisar ser consertado, muitas coisas vai precisar ser arrumado. Tem muita dívida,
Jaime? Ou ainda vocês estão descobrindo as coisas? Olha, Duda, ainda está chegando para a gente ainda as informações, né? Dentro da lei de responsabilidade fiscal, um prefeito ele não pode passar dívida para o outro prefeito, né? Então, a gente espera que realmente seja sanado as dívidas que a prefeitura tem, ainda, os compromissos assumidos, para que a gente possa pegar com as coisas em ordem, né? A gente tem essa esperança. Mas não sei se realmente a gente vai pegar a prefeitura nessa situação. E aí, na hipótese de chegar um passar dívida para o outro, o que o prefeito que pega tem que fazer? Tem que pedir uma auditoria, o que é? Olha, é o certo fazer um levantamento da situação, né? Mas tudo aquilo que estiver empenhado... Os salários estão em ordem? Os salários estão. Estão em ordem? Estão. 13º, já pagou as 2 parcelas, tudo isso? Olha, eu não sei se foi pago a segunda parcela do 13º. Era não... dia 20 agora, né? Então preciso até verificar esta informação. Mas todo aquele que estiver empenhado, logicamente que quando a gente assumir nós vamos ter que acertar esses empenhos, pagar essas dívidas, né? Então a gente espera pegar realmente a prefeitura numa situação... Tem dívida no melhor. Comércio também? Tem tudo isso já? Olha, infelizmente existe assim uma falta de crédito hoje. Tem isso. Das empresas para vender para a prefeitura ou prestar serviços, né? Por causa de atrasos, problemas de pagamento. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer ao assumir é restaurar justamente essa credibilidade diante dos fornecedores. E Agudos é uma prefeitura que compra quase tudo lá, né? Tem um comércio Sim. bom, Agudos, né, o Jaime? Sim, o comércio de Agudos é um comércio muito bom. Muito bom. Tem condições de suprir ali a necessidade de toda a população e tem suprido essa necessidade, como até mesmo da própria prefeitura. Muitas coisas que a prefeitura precisa, os próprios comerciantes ali da nossa cidade têm condições de suprir essas necessidades. O Pedro Valentim manda uma perguntinha. Vamos fazer uma perguntinha antes do Altair chegar. Desejo Feliz Natal a todos da TV Prevê e para todos os bauruenses que assistem o Enfoque Regional. Obrigado, Pedro. Que você tenha um ano muito feliz. Você conhece o Pedro Valentim? Conheço. Né? Um abraço para o Pedro. Quem que não conhece o Pedro Valentim, né? É verdade. Você sabe que ele torceu para vocês lá em Agudos. O Pedro Verdade. É um companheirão aí que esteve torcendo e ajudando a gente naquilo que foi possível. Ele só não ganha eleição, só. Ele ajuda os outros a ganhar. Ajuda, é um companheirão. Né, Pedrinho? Eu já falei, vamos ver logo no comecinho do ano, eu vou trazer o Pedro aqui, mais alguns telespectadores que colaboram de uma maneira excepcional com o sucesso das entrevistas na TV Prevê. O Pedro é uma pessoa muito inteligente, né? E sempre preocupado com minorias, quer seja afrodescendente. Ele é uma pessoa extremamente... Eu não sei essa dificuldade de você ganhar voto, viu, Pedro? Merecia ser eleito. Merecia, não. Ele é um vereador honoris causa aqui em Bauru. Sim. A política precisa de pessoas boas. Né? Fiscalizador. Eu costumo dizer que quando as pessoas boas não assumem e ocupam os lugares, os ruins acabam ocupando. Né? Então as pessoas boas precisam realmente se envolver com a questão política, porque com atitudes políticas dá para mudar a vida de muitas pessoas. E Jaime, com essa imagem que está o político no Brasil, tá duro de gente boa entrar daqui para frente. Né? Infelizmente. Que tristeza, né? O duro que o povo acaba nivelando todos os políticos por baixo. Pega os piores e acha que todos são dessa mesma forma. Exatamente. E tem muita gente boa na política, claro. E agora os Estados Unidos entrou na parada. Parece-me que os Estados Unidos vêm com tudo aí para processar a Petrobras, o governo da Dilma, o governo do Lula, querendo inclusive punições criminais das atitudes do que aconteceu
de subornos dentro do próprio Estados Unidos. A Sim. mídia ontem e hoje só fala nisso, Sim. né? Então, eu acho que tem que apurar mesmo, tem que ver. Não interessa o partido, se é PT, PSDB, tem coisa errada no PSDB. Falam muito do Aécio, põe o Aécio na cadeia e, né, se tem aqui do Alckmin, põe o Alckmin na cadeia, tem que processar. Eu acho que senão não vai passar o país a limpo. Se a gente ficar agora com expressão partidária, nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que ver um país passado a limpo. Por falar em partido, qual é o teu partido, Jair? Sou no PR. PR, né? É um partido médio, né? Uhum. O Altair também é PR também? O Altair é o PRB. PRB, Isso. mais fraco ainda que o PR, o partido. E mostra o prestígio de vocês na comunidade, né? Sim, Ninguém teve grandes partidos por trás. sim. O bom dessa campanha é que nós pudemos receber o carinho com que nós tratamos o povo de Agudos, né? Tanto eu como vice-prefeito, quando assumi também a Secretaria de Saúde no início do mandato, sempre nós pudemos receber o povo e procurar ajudar, procurar atender as necessidades, né? O Altair, há quase 11 anos como secretário de Saúde também e como vice-prefeito. O Altair ficou famoso como o Altair da Saúde. Da né? saúde. Então, esse respeito e esse carinho que nós tratamos o povo, nós recebemos agora na eleição. Né? A gente indo de casa em casa, fomos muito bem recebidos, né? E o próprio resultado da eleição, né? Mostrou o carinho e a expectativa hoje da população. A diferença ninguém esperava, né, Jair? Não, A diferença foi grande, né? Foi grande, foi mais do que o dobro, né? Mais que o dobro. A diferença foi grande, ninguém esperava isso mesmo. Sim, Me responde o seguinte, você teve a esposa que foi eleita vereadora. sim. Como é que está a Câmara em relação ao apoio a você e ao Altair? Não, eu acredito que os vereadores eleitos, eles vão trabalhar em prol à cidade de Agudos, né? Vamos dizer assim, que a eleição termina e todos eleitos devem trabalhar em prol à população, em prol à cidade. Então, os projetos que nós vamos mandar para a Câmara são projetos que vão beneficiar a cidade e eu creio que a gente vai ter ali o apoio realmente da maioria dos vereadores ali. Chegou uma perguntinha aqui, vamos ver. Professor Duda, Feliz Natal a todos da TV Prevê, que transforme em realidade todos os nossos sonhos e alegre, e muita saúde. Feliz Natal, família TV Prevê. É o Luiz Cláudio da Vila Falcão. Obrigado, Luiz Cláudio. E para você também, que você tenha um Natal muito em paz com a família. Acho que isso que é importante. Então, você já contou no dedo, quantos vereadores tem Agudos? Tem 13. 13. Vocês têm o quê? Vocês têm uns... Do nosso grupo foi eleito 5. 5? Quase metade. E da oposição foi eleito 8, né? 8. Mas eu acredito que mesmo os 8 que foram eleitos com o partido da oposição, eles terão ali trabalhando para o bem da nossa cidade, né? Creio que a gente vai estar administrando, fazendo uma boa administração para a cidade de Agudos e eles certamente estarão também juntamente conosco, a gente trabalhar junto. E aí, Altair, tudo bem? Tudo bem, graças a O que Deus. significou para você uma vitória esmagadora como foi a de vocês, Altair? Primeiro, Isso também foi uma surpresa, a diferença, né? foi um número considerável, né? Então, Bem. primeiramente, a gratidão a Deus e à população agudense pelo reconhecimento, né, de um trabalho que fizemos já ao longo do tempo e, logicamente, nesse último mandato, com menos intensidade devido a eu não estar atuando diretamente na saúde, porém atendendo a população que me procurava, as demandas mais pontuais Você que marcou apareciam. época, né? Você virou o Altair da saúde, né? Graças a Deus, a gente... Isso é bom, né? É ótimo, é excelente, é uma gratificação, uma alegria para a gente, né? Atuar da maneira que a gente atuou. Você é muito querido. Então, com certeza, a gente sente bem com isso, né? Isso é muito bom. Que prefeitura você está encontrando, Altair?
já com essa transição, já deu para você sentir a preocupação com a parte econômica? Eu já conversei bastante com o Jaime já entregou o ouro. Já falou. Né? Mas vamos ver você agora, vamos ver se... É que a gente nomeou, né, algumas pessoas em cada área ali, um na saúde, um na educação, no transporte, no obras. E o Jaime também acompanhou tudo isso e acompanhou também a apresentação que eles nos fizeram. E, logicamente, a gente vai encontrar uma prefeitura com bastante dificuldades, uma frota onde cerca de 50% da frota está horrível, né? Está quebrada, né? E os veículos que estão em circulação estão em estado de conservação muito ruim também. Mas, como eu vinha falando com o Jaime, nós acreditamos no potencial que tem Agudos, no poder de recuperação que ela tem. É uma boa receita, né? É uma receita considerável, é uma receita boa. É um terço da receita de Bauru. E Bauru é 10 vezes maior que Agudos. Veja que beleza. Vocês têm uma arrecadação de A ouro arrecadação lá, né? de Agudos é boa e certamente ela vai melhorar, porque novos investimentos vão chegar até Agudos. Isso é bom. Nós já sinalizamos aí algumas empresas que têm interesse de se instalar em Agudos. Logicamente eu não vou divulgar por questão comercial, estratégica, mas no tempo oportuno faremos a divulgação. Então eu acredito que a receita de Agudos vai melhorar, e melhorando a receita, hoje o que é um problema vai diminuir, que é a questão da folha de pagamento hoje do município, que infelizmente está num estado ruim, né? A folha em setembro chegou a bater 55%. Muita coisa. Que é uma coisa Mas como é que insustentável. Você vai diminuir? Nós vamos enxugar. Isso daí são cargos de confiança que dá para enxugar? Nós vamos... Saber o que é concursado. Exatamente. Né? Então, assim, em setembro teve um pico, em função também de cargos de confiança que estavam, né? Já foi dispensado 14 dos que estavam, então já baixou um pouco. Também teve algumas medidas para cortar gastos. Agora, o que a gente tem que administrar são também todos os demais recursos em todas as áreas, mudar a forma de fazer compras com mais transparência, com licitação, aliás, com pregão, né? Porque licitação logicamente sempre tem, mas é uma modalidade de convite. Nós vamos implantar o pregão em Agudos, para que em economia de escala a gente consiga comprar mais com menos e dessa forma a gente, reduzindo o custo, minimizar os efeitos dessa elevação do percentual da folha de pagamento, né? Até que ponto a crise preocupa você e o Jaime Altair? Olha, a crise ela preocupa, mas se a gente ficar pensando só na crise, a gente não vai pensar nas oportunidades. Se não for trabalhar, não cai do céu, nós vamos ter que trabalhar e trabalhar muito. Quando a gente participou do processo eleitoral na campanha, já tinha crise e nós falamos que iríamos fazer. E a crise ela está aí não só para Agudos, mas para todos os municípios, para o país inteiro. E o município que for mais ágil, ele que enxugar mais, que procurar otimizar mais os recursos, gastar menos e procurar fazer exatamente aquilo que é a necessidade da população, atender as prioridades sociais, certamente esse município ele vai sobreviver no meio da crise e vai encontrar oportunidade, porque a gente tem um histórico no país, dos brasileiros em geral, que o povo brasileiro é um povo guerreiro, é um povo que luta, é um povo que acredita, que sobrevive às dificuldades da vida. E não será diferente em Agudos, nós vamos lutar com unhas e dentes para fazer de toda aquela campanha, daquele plano de governo, um compromisso com a população de Agudos. Eu sempre falo, não é apenas promessa eleitoral, mas é um compromisso que nós temos com a nossa cidade de colocar tudo aquilo que nós falamos em realidade. Levantar a realidade e gastar da melhor maneira possível, né, Altair? Eu acho que é isso que o Brasil precisa de gente que pensa assim, né? Exatamente. Então, nós já levantamos bastante demandas em todas as áreas. Na área da saúde, por exemplo, nós temos aí 1.350 exames de ultrassom aguardando. Nós temos diversos exames de cardiologia e outras áreas, atendimentos em especialidades.
mas o que eu observo é que se há uma expectativa muito positiva do hospital, dos médicos, em querer ajudar, em querer nesse momento encarar esse desafio não como um desafio da prefeitura, mas uma necessidade da população, do município e todos, cada um fazer a sua parte para a gente sanear esses problemas. Então, eu estou dizendo isso porque já tive esse contato com o hospital, onde fui muito bem atendido pela diretoria do hospital, pelo corpo clínico, pelos médicos do hospital. E então, se tratando da área da saúde, eu tenho visto assim uma prontidão desses profissionais em cederem sua mão de obra, em trabalhar em favor da cidade e, como eu tenho falado, em eliminar essas filas aí de cirurgias, filas de exames, e tenho certeza que, assumindo, uma das primeiras coisas que iremos fazer será isso. Quantos médicos vocês têm na saúde, lá no pronto-socorro? No geral, nós temos em torno de uns 70 médicos, no geral. Precisa mais, você acha? Não, eu não vejo necessidade de ter mais médicos. O que a gente precisa é organizar esses recursos, essa mão de obra, e dar um suporte para eles. Por exemplo, nós temos em Agudos muitos ortopedistas, mas não tem uma retaguarda para que eles desenvolvam o trabalho deles. Tem dermatologista, mas não tem como ele fazer um procedimento cirúrgico, pequeno que seja. Então, não basta ter o profissional, mas tem que ter uma retaguarda de exames, de médicos, para que eles desenvolvam o trabalho deles e resolvam esse problema da enfermidade, da doença, daquele procedimento em Agudos, sem ter a necessidade dos pacientes de Agudos se deslocarem para Bauru, às vezes por uma coisa tão pequena. O Jaime escondeu o ouro aqui, mas você, como é o chefe, né, Jaime? Já não dá para você falar algumas pessoas que você já convidou para secretário? Então, às vezes em primeira mão, olha que beleza. Eu gosto sempre assim, de fazer o contato pessoal, né? Claro. Mas tem alguns que você já falou. Eu falei, mas eu gostaria, a hora que eu avisar todos, claro. Aí eu já, a gente vai respeitar, já falo publicamente. Não teria problema nenhum de citar, mas é por uma questão mesmo de postura, que eu gostaria de seguir um padrão, né? Porque eu sei que você anunciar, você vai anunciar todos. Eu anuncio todos os secretários. Já escolheu todos, Altair? Eu estou em dúvida em um apenas, o restante a gente já tem escolhido. E assim, o critério que a gente adotou é o seguinte, não só na questão da escolha dos secretários, mas digo assim, de uma forma geral, existe uma equipe muito boa, praticamente todos daria para aproveitar, mas evidentemente a gente tem um número restrito de cargos e também um compromisso. Você tem lá? São 10. 10? 9 na verdade, teve um que foi extinto, então são 9. Então, assim, nós temos um compromisso de redução de custos. Você está usando como secretário algum funcionário de carreira também? Ou é tudo gente que você conhece fora da atividade pública? Olha, como secretário, não, mas depois na composição da equipe, eu acredito que usarei alguns sim. Então, como eu estava dizendo, nós vamos iniciar o governo com uma equipe de secretários e apenas uns 3 ou 4 cargos de comissionados. E no decorrer do trabalho, ajustando os setores, aí a gente vai terminando de montar a equipe, para que não haja uma colocação ali do funcionário e de repente ele ser subutilizado, mas eu quero empregar realmente quem precisa e no cargo que precisa. Que experiência vocês têm, né, Altair? Tanto você como o Jaime estão nas administrações lá, já algumas administrações, né? Sim. Ninguém melhor que vocês para saber realmente aonde dá para melhorar, onde tem que mexer, não é isso, né? Exato. Eu costumo dizer o seguinte, embora a gente tenha estado junto já há algum tempo e diretamente mais na parte da saúde, mas uma coisa é a gente estar no carro, né? O motorista, ele tem ali o volante, ele tem o retrovisor, os retrovisores, tudo voltado para ele, né?
E a gente, como vice e na posição que a gente veio, por mais que a gente atue e por mais que a gente observe, ainda a gente está na posição ao lado. Então, a gente não tem a mesma visão que tem quando sentado na função. Mas então, o passageiro sempre pode falar, esse motorista ganha mal, cara. Exatamente. Então eu acredito o seguinte, que a partir do momento que a gente assumir, certamente a gente vai ver um pouco mais das duas situações, tanto mais de problemas como também um tanto mais de oportunidades. Oportunidades que inclusive não estamos enxergando agora, mas no comando nós vamos ver mais oportunidades. Eu acho que vocês vão dar uma contribuição muito importante para Agudos. Eu acho que as administrações que vêm aí tiveram as suas fases boas em Agudos, fizeram muita coisa para Agudos, mas depois de 4 legislaturas é justo que haja uma renovação e ideias novas, e eu acho que Agudos ganha com a entrada de vocês dois. A impressão nossa da TV Prevê é essa, e embora reconheça os grandes méritos que essas administrações fizeram para trás, né, Altair? Sem dúvida, a gente negar, né? É inegável, né? A gente vê uma gestão de 2001 a 2008 muito boa, onde participei como secretário de saúde, né? De 2013 a 2016, né? Aliás, de 2008 a 2012, que foi o 3º mandato, foi muito bom também. E a gente, assim, observou apenas o declínio nesse último mandato, né? Esse último mandato, comparado aos outros, realmente a gestão se perdeu um pouco, e é justamente aí que a gente quer ajustar. Sangue novo, só que vocês não são tão novos, experientes, né? Também ressalto também, vamos ser justos também, né? Eu não quero aqui também só falar de problemas. A gente vê, a última gestão houve um esforço por parte do prefeito, que está deixando o cargo, muito na questão da busca de empreendimentos para a cidade. Isso é inquestionável. Eu tive contato com empresas, ele foi atrás, ele tentou trazer, né? Então a gente vê isso aí. Eu digo mais assim na questão de gestão, na parte de frota, enfim, várias áreas que eu não venho ao caso agora a gente citar, mas com certeza nós vamos trabalhar muito forte, com seriedade, eu e o Jaime, toda a equipe, e os funcionários públicos, que certamente, os funcionários de carreira que são a estrutura, a espinha dorsal da prefeitura, nós sozinhos não vamos chegar a lugar nenhum, mas todo mundo engajado, comprometido, com muita vontade, entusiasmo, seriedade, pé no chão e trabalho, temos certeza que nós vamos dar uma resposta bastante positiva para a população, de verdade. A gente acredita mesmo que muitas coisas boas vão acontecer na cidade de Agudos, que novos empreendimentos vão para Agudos, novas empresas, novos empreendimentos de moradia, né, para Agudos. E a gente tem certeza que Agudos vai crescer, e não crescer apenas em quantidade, mas vai crescer também em qualidade de vida para o povo agudense. O que você, nessa dobradinha Altair e Jaime, qual vai ser o papel do Jaime? O Jaime, ele vai ter toda a abertura possível para que ele desenvolva tudo aquilo que ele tem capacidade, né? O Jaime tem bastante conhecimento, experiência, ele é uma pessoa que trabalhou na área de transporte no país, ele viajou o Brasil inteiro, e por onde ele passou, certamente ele viu muitas coisas boas, bastante experiências positivas, que pode ser aplicada no município de Agudos. Além disso, eu serei um prefeito que buscarei muito recurso para a cidade, pelo menos um dia na semana eu vou dar um jeito de tirar esse dia para buscar recursos na esfera estadual e federal, e o Jaime que vai estar no nosso lugar, e o dia que eu não puder ir é o Jaime que vai. Então vai ter muito trabalho, e nós vamos trabalhar unidos para que a cidade consiga absorver o maior número de investimento possível. Porque, claro que a população de Agudos sabe que conhece os dois são evangélicos, mas a formação acadêmica, qual que é a formação do Altair? Eu sou administrador e pós-graduado em gestão de projetos. Beleza. E o que é esse paixão pela saúde que você teve?
Olha, na verdade eu não tinha. Eu fui convidado a ir no setor da saúde ajudar o Jaime, que ele era o secretário no comecinho de 2001. E eu eu fiquei lá um pouco, depois assumi a área social do município. Vai para a saúde, ver a necessidade, e aí fui, a gente, né? dia 21 de junho de 2001 eu fui para a saúde. E realmente eu fiquei envolvido com a população, a necessidade que era muito grande, e que sempre é, né, na área da saúde, é uma área muito difícil. E a gente realmente se apaixonou pelo trabalho, trabalhou com muito amor, com seriedade. E com satisfação de ver ali muitas pessoas, quando a gente conseguiu resolver. País, né? É verdade. Quando a gente conseguiu resolver, a gente sentiu então muito alegre com isso. E logicamente, também falando, como você disse, na área da saúde, é uma coisa que a gente está falando hoje, para a população também ter uma noção, que logicamente não vamos trabalhar só na área da saúde, né? Embora a saúde é uma área que tem que ter prioridade em todo o governo. É mais carente no país inteiro, exatamente. Né? É a mais carente. Mas iremos trabalhar em todas as secretarias, todas elas simultaneamente, com prioridade em cada secretaria. Então, se eu fosse falar da saúde hoje, prioridade na saúde hoje, para nós, é a implantação da UTI em Agudos. Então, nós já estamos trabalhando. Não tem UTI em Agudos? Não tem. Não. E nós estamos trabalhando em cima disso já. Portanto. Tá, então, acabou a eleição, Duda. Só para concluir, aí vamos deixar o nosso vice falar um pouco. Burro, já falou? Amigo, então tá bom. 15, 20 minutos. Puxa, viu uma correria. Então, assim, acabou a eleição, nós já tivemos na Assembleia em São Paulo, tivemos lá na Câmara dos Deputados em Brasília e Vocês têm bom contato com o Pedro Tobias? Vamos estreitar. Eu já tive mais, aí teve um período que a gente distanciou um pouco, não brigamos nada, mas houve um distanciamento pela própria situação que eu também havia distanciado do grupo em Agudos, mas que eu já sinalizei para ele e já disse para ele... A vantagem do Pedro Tobias é o relacionamento que ele tem com o Alckmin, né? Quer dizer, realmente o governador gosta muito dele. Embora nós temos também o Celso Nascimento, que também é do partido do PSC, Geraldo Alckmin, né? Então, o Pedro Tobias eu já ouvi numa ocasião que teve uma reunião na OAB com o secretário da Habitação, e eu disse para ele, deputado, Agudos precisa do senhor. Então, ele falou, na época ainda para mim, ele falou, não, Agudos tem independência, né, financeira. Eu disse que não. Falei, não tem independência não, nós precisamos de recursos estaduais e federais, uma vez que o município de Agudos contribui muito no ICMS do estado de São Paulo e com o IPI no Brasil. Então, certamente, Agudos também precisa que esse recurso volte para o povo de Agudos. Então, nós precisamos do deputado, sim, e de todos aqueles que puderem ajudar na nossa cidade. Ô Jaime, você qual a formação sua? Eu preciso terminar o curso de Direito. Eu iniciei e dei uma parada e preciso voltar e terminar o curso. Mas agora é fácil, você pode fazer à distância, o direito funciona bem, viu? A distância. Essas matérias, essas profissões de humanas, o aluno tem condição. Dura é fazer engenharia, essas coisas, não dá à distância. Eu acho que, embora tenha até quem faça engenharia, é um absurdo, eu acho. Agora, direito, administração, economia, dá para fazer e ser um grande aluno e ocupar um papel no mercado muito importante. É verdade. Viu? Tá? Sim. Faz sim. Mas estamos aí, além de terminar, né? De procurar terminar esse curso aí. Está do lado do Altair para aquilo que ele precisar. A gente já terminou a eleição, nós não descansamos ainda, né? Estamos correndo até agora. É outro tipo de correria, né? Mas para ajustar e planejar o mandato, existiu a gente sente, a gente já sabia antes de vocês ganharem, que vocês são duas pessoas que têm um relacionamento excepcional entre vocês. Sim. Acho que isso vai ser muito bom para Agudos, entendeu? Sim. Éramos amigos já antes da política. Longe dos outros, entendeu, né? Bastante tranquilo. Nós já éramos amigos antes da política, né? E no curso da política continuamos amigos e todo o lado dele para ser um braço direito, ajudar o Altair e a cidade naquilo que precisar. Vamos estar correndo atrás de recursos para a cidade. Enfim, estamos aí para dar uma sustentação para o Altair poder... fazer Agudos ficar mais bonita ainda. Vai ficar mais bonita ainda. Sim. Exato. É isso mesmo, Duda.
Ô Jaime, o que você gostaria de colocar mais para a população de Agudos, além de agradecer essa votação estrondosa que vocês tiveram? O resultado da eleição foi a demonstração de uma esperança do povo. E essa esperança se converte agora numa expectativa do nosso mandato, né? Então nós queremos agradecer o voto de todo o povo de Agudos, a confiança que eles depositaram em nós. Queremos surpreender positivamente, né, essa expectativa, fazendo um grande mandato, as grandes mudanças que precisam acontecer na cidade. E também desejar aí um Feliz Natal não só para o povo agudense, mas para toda a região, né, que tem aí um ano de 2017 de muitas vitórias, de muitas realizações para todo o povo da região e para todos os novos prefeitos que estarão administrando, né, que todos possam administrar, trazendo aí as mudanças necessárias que as nossas cidades vizinhas precisam. Altair, o que você gostaria de falar mais? Então, eu gostaria de convidar a população agudense da região a participar da nossa cerimônia de posse, que vai ser dia 1º de dezembro, aliás, 1º de janeiro. Perdão. Primeiro dia agora do ano, né? 1º de janeiro, às 10 horas da manhã, lá no seminário de Agudos. Então, eu gostaria de convidar toda a população de Agudos a participar. Vai ser uma alegria imensa para nós, nesse dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã, recebê-los lá no seminário de Agudos. Dizer a todos vocês que o nosso compromisso que assumimos com vocês na campanha será honrado um a um. Trabalharemos de dia e de noite para cumprir nosso compromisso, para trabalhar em favor da cidade, dizer que já estamos pleiteando, trabalhando para que Agudos tenha uma UTI. Estamos trabalhando para a geração de emprego, já tivemos visitando algumas empresas, uma delas uma empresa de médio porte, em torno aí de uns 250 empregos, que sinalizaram hoje para nós a possibilidade de comprar uma área e se instalar em Agudos. Então, e outras que fomos visitá-los e reforçar aquilo que o prefeito anterior, o atual, melhor dizendo, que está no mandato até o finalzinho deste ano, havia assumido com a empresa, que seria o acesso para que a construção de um acesso para que essa empresa viesse então a começar a construção. Então nós já fomos lá reiterar que o nosso compromisso não é político, o nosso compromisso é de governo, que o governo anterior assumiu, nós vamos honrar para que a cidade tenha maior geração de emprego. Então é isso aí, gente, nós vamos trabalhar mesmo intensamente e, como o Jaime disse, sabemos das expectativas da população, que elas são grandes, mas certamente contamos com o apoio de todos vocês para que juntos possamos fazer de Agudos uma cidade ainda melhor, bem melhor para todos nós. Então, Cair, boa sorte para você. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado para você também. Obrigado. Bom, tá aí, você está vendo? A vontade dos dois, a gente sente, e nada de promessas exageradas. Temos que ver essas contas aí devagarzinho, vamos melhorar a frota, vamos não sei o que lá, mas também já estamos querendo trazer gente de fora, e crise se ganha trabalhando, não é com papo furado e com promessa, não. E os dois são afinados, são duas pessoas, e política tudo pode acontecer. Amanhã nós podemos estar falando aqui, o Jaime brigou com o Altair, mas eles têm um relacionamento. Nós que temos colégio lá em Agudos e conhecemos, um relacionamento muito bom, e acho que quem vai ganhar é você, viu, Agudense? Eu acho que você vai ganhar. E era hora também, o pessoal anterior prestou um serviço excepcional em Agudos, parabéns, está lá uma cidade bonita, progressista, e agora vem gente nova e gente que sabe das coisas, que está dentro das coisas. E para a população da TV Prevê, que abrange essa região nossa, né, do Centro-Oeste, eu quero desejar um Feliz Natal, com muita paz, né? Esquece a crise agora e pensa só na tua família. Pensa na tua família, pensa em Deus, né? E lembrar que o ano que vem você vai ter que trabalhar mais do que você trabalhou esse ano.
Mas isso não é negativo, isso é positivo. E o Brasil, eu vou contar uma coisa para você, eu cansei de falar aqui na TV Prevê da crise, muito antes da grande mídia falar, até porque quem tem escolas grandes na mão, quando nós temos, escola depende da classe média. Então a gente sente a classe média antes do que todo mundo. E eu estou falando dessa crise faz 3 anos, né? A crise ainda não tem termômetro nenhum falando, mas a coisa já começou a melhorar um pouquinho. Pode acreditar nisso aí. Nós estamos já começando a sair da crise. E o ano que vem não vai sair de uma vez, mas vai ser melhor do que esse ano anterior. Feliz Natal!